Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, o prêmio dessa semana é um pouquinho diferente. São 3 livros, um de pensamentos, um de histórias por mim contadas durante os últimos 30 anos, e tem outro que é de crônicas. Todos eles você vai adorar, tenho certeza. Para participar e ganhar, é a mesma coisa de sempre. Se inscreva no canal, dê o seu joinha nos vídeos, acompanhe as histórias até o final, ative o sininho para ser notificado sempre que tiver história nova, enfim, participe o máximo que você puder do nosso canal A Força do Amor. Tá legal? Sabe, ela falou aquilo e ficou olhando assim para os lados, como se estivesse procurando alguém. Parecia nervosa, assustada. Eu já imaginava que ela fosse me receber mal. Mas sabe, ela estava tão esquisita. Não quis nem conversar comigo, ouvir o que eu tinha para dizer. Simplesmente se desvencilhou e saiu caminhando. E como eu não tive reação assim imediata, demorei para ir atrás dela. Lá adiante, ela acabou entrando num carro e o motorista rapidamente arrancou. Imagine como eu me senti. Quem seria aquele cara? Algum namorado? Bom, só podia, né? O fato é que voltei para casa me sentindo um lixo, tanto que na semana seguinte fui atrás dela de novo. Quando me recebeu à porta, sua mãe já foi me destratando. Você? O que você quer aqui? Tirou o corpo fora e agora volta com essa cara? Corpo fora? Como assim? Como assim? Não teve peito para assumir teu filho? Meu filho? Mas que conversa é essa de filho? Eu não estou entendendo nada. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Trabalho com pintura e já fazia 2 dias que eu tinha arranjado aquele serviço quando vi aquela menina pela primeira vez. Ela morava na casa do lado. Quer dizer, isso eu descobri com o tempo, porque naquele primeiro dia não tinha certeza. Essa casa que eu estava pintando estava desocupada já fazia algum tempo. O dono estava reformando para alugar. Olha, eu nunca vou esquecer aquele dia. Lembro que eu tinha dado uma paradinha na pintura? Estava ali fumando um cigarro quando vi aquele anjo em forma de mulher se aproximando e entrando por aquele portão. Como eu também estava ali na frente, a gente sorriu um para o outro. Ela entrou pelo portão e antes de entrar na casa, de abrir a porta, deu uma última olhadinha ainda sorrindo. Olha, chegou a me dar aquele friozinho gostoso na barriga. Era uma menina tão bonita. Como eu ainda não sabia nada a respeito dela, fiquei me perguntando se ela realmente morava ali. Provavelmente sim. Voltei para a lida, mas naquela expectativa de vê-la de novo. Volta e meia, eu dava uma olhada assim pela janela para ver se, de repente, ela estava no quintal. Não só naquele primeiro dia, mas nos outros que se seguiram. Até que um dia aconteceu da gente se ver de novo. Devia ser umas 5:30 da tarde. Eu já estava indo para casa, quando ela estava saindo pelo portão. Na verdade, eu saindo e ela chegando. Mais uma vez a gente sorriu um para o outro, só que dessa vez não fui bobo. Perguntei seu nome e ela respondeu com aquela vozinha toda adocicada que se chamava Luciane. Me apresentei também, falei que era pintor, que estava ali trabalhando naquela casa, e ela brincou comigo. Isso você nem precisava falar, né? Eu notei desde aquele outro dia, tua roupa estava toda suja de tinta. Aproveitei que ela me deu aquela abertura, fez aquela brincadeira e perguntei mais coisas. Onde que ela trabalhava, se ela estava estudando ou trabalhando, se morava realmente ali naquela casa e se ela morava com os pais, sabe? Eu fui perguntando. Moravam ela, sua mãe e sua avó, pelo que ela mesma me contou. Sabe, deu para sentir que era um poço de simpatia, além de bonita.
até que a gente se despediu e cada um seguiu o seu caminho. Olha, foi difícil tirar o rosto dessa menina do pensamento depois. Seu sorriso lindo não saiu mais da minha lembrança. E eu devo dizer que conheci a Luciane numa época que não era nada boa para mim. Não estava sendo nada boa, pelo contrário. Eu estava vivendo um período da minha vida tão conturbado. Tinha me separado há menos de um ano. Tinha um filho de 4 anos com essa minha ex-mulher. Estava tão cheio de dívidas, até para amigos eu dizia. Não conseguia dar conta de pagar tudo. Na verdade, nem a pensão do meu filho. Dava uns trocados de vez em quando e olhe lá. Sabe, não era má vontade, pelo contrário, era falta de dinheiro mesmo. Olha que fase negra. E, de certo modo, conhecer a Luciane me fez fugir um pouco daquele cenário triste em que eu vivia. E eu digo isso porque, em vez de ficar pensando em coisa ruim, eu ficava pensando nela. Enquanto mexia com a pintura, sua imagem ficava indo e voltando na minha memória. Até que um sábado a gente se encontrou de novo e, num impulso, eu a convidei para a gente sair, fazer alguma coisa. Louco de medo de levar uma invertida, mesmo contando com a simpatia dela. Claro que, primeiro, eu perguntei se ela tinha namorado, sabe, se tinha algum compromisso, e como ela falou que não, resolvi arriscar. Até porque notei um certo interesse da parte dela também. Para minha alegria, ela aceitou. Combinamos um horário e eu fiquei de passar ali na frente da casa dela para apanhá-la de carro. Trocamos um beijinho assim no rosto. Isso, claro, me deixou ainda mais cheio de expectativa. Eram 7 horas da noite quando a gente se encontrou. E dali, fomos até uma pizzaria. Sabe, há pouco eu falei que a minha situação financeira não andava boa. E é verdade. Quer dizer, não andava boa é apelido. Andava muito ruim. De modo que tive de emprestar dinheiro de um conhecido para poder sair com a Luciane. Verdade seja dita. Foi uma atitude assim meio irresponsável até, porque eu estava gastando até o que eu não tinha. Mas sabe, eu não queria perder aquela oportunidade. De todo modo, foi uma das melhores noites que eu tinha vivido. E de qualquer forma, foi um período assim que eu esqueci completamente os problemas que tinha no dia a dia. Conversamos um monte. Ela me contou tanta coisa da vida dela. Só que, na hora que ela me perguntou coisas, eu omiti algumas informações. Por exemplo, não falei que era separado, muito menos que tinha um filho pequeno. Falei apenas que estava sozinho, o que era verdade. Acabamos ficando juntos nesse dia, trocando um monte de beijos e, sabe, não tinha como não se encantar, porque era uma menina tão carinhosa. Eu queria muito. E queria mais do que aquilo, claro. Mas a gente acabou ficando só nos beijos. No fim, ela me passou seu número e ficamos de nos comunicar através de mensagens. Para resumir, engatamos um namoro. Até ali, na casa que eu estava pintando, ela ia me ver algumas vezes. Chegava, a gente ficava junto um pouco, depois ela voltava lá para a casa dela. Olha, chegou num ponto que só dava essa mulher no meu pensamento. Eu não conseguia pensar mais nada. E mesmo depois que terminei aquela pintura, a gente continuou se vendo. Só que, naturalmente, nossos encontros se tornaram mais esporádicos. Nos víamos praticamente apenas final de semana. Nunca tivemos uma conversa séria sobre namoro, por exemplo. Eu não conhecia sua família e nem ela conhecia a minha. Eu tinha visto a mãe dela uma vez, apenas uma vez. Estávamos, digamos assim, apenas curtindo, pelo menos por hora, tratando de aproveitar o momento, sem cobranças, sem um ficar controlando o outro. E foi nessa fase
que aconteceu uma coisa que eu sinceramente não esperava. Eu sabia que a minha ex-mulher tinha me colocado na justiça para receber os atrasados da pensão que eu não dava para o meu filho. Só que nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar aquilo que acabou acontecendo. Meu Deus, nunca! A verdade é que acabei sendo preso por conta da pensão alimentícia que não estava pagando para o menino. E olha, não teve nem negociação. Até porque, reconheço, eu já vinha enrolando fazia tempo. Não estava cumprindo com a minha obrigação. Não podia. Não tinha dinheiro. Mas eu nunca imaginei que pudesse ser preso por causa disso, porque convenhamos, não pensei que minha ex-mulher pudesse ter coragem de me botar na cadeia por conta de uma pensão que ela sabia que eu não tinha dinheiro para pagar. Pois ela fez. Fez, e segundo eu soube depois, falou que faria de novo quantas vezes fossem necessárias. Olha, eu reconheço a minha culpa, a minha responsabilidade. Sabe, eu devia ter tido alguma outra ideia, me esforçado mais para cumprir com aquela minha dívida, mas ela também pegou muito pesado. Não precisava ter feito aquilo. Sei lá, eu me senti tratado como um bandido. 3 meses. Fiquei preso durante 3 meses. E foi, sem dúvida, o período mais difícil que eu já passei. No começo, eu cheguei a pensar até em avisar a Luciane. Sabe, porque eu estava gostando tanto dela e ela parecia estar gostando de mim também. Por isso, cogitei, vou avisar, eu vou arranjar um jeito de... Só que depois eu pensei melhor e... Sei lá, será que eu devo? Será que de repente não vai ser pior? Fiquei tão envergonhado e também com medo, né? De ela acabar se afastando de mim, tanto que resolvi não avisá-la. Simplesmente perdemos o contato. Na verdade, não imaginei que fosse ficar tanto tempo detido ali naquela cela. Não pensei. Pensei que seria coisa de 3, 4 dias, uma semana se tanto. Mas o tempo foi passando e, no fim, acabei ficando aquele período todo. Eu ficava imaginando o que ela não devia estar pensando de mim. No fato de eu ter simplesmente sumido. Foi nesse período, inclusive, que eu descobri que gostava dessa menina mais do que eu imaginava. Olha, eu nunca tinha sentido tanta falta de alguém. Como que o beijo dela me fazia... Olha, eu sentia tanta saudade. Fechava os olhos e me imaginava assim, a gente se abraçando. Até da sua voz eu sentia falta. Do seu cheiro, tudo. De modo que foi enquanto estive preso que me dei conta de que estava apaixonado. Eu não via a hora de sair daquele lugar. De vê-la de novo, beijá-la, abraçá-la, fazer amor com ela. Só que engraçado, assim que fui posto em liberdade, em vez de fazer isso, aquilo que eu tanto tinha sonhado, não sei o que me deu. Me bateu um medo. Até porque, claro, né, que ela com certeza me cobraria uma explicação. O que eu ia dizer, meu Deus? O que eu ia explicar para essa mulher para justificar aquele meu sumiço? Por conta desse medo, eu fui protelando. Sentia saudade, mas fui deixando para o dia seguinte, para outro dia. Era vergonha e medo, tudo misturado. Até que no fim, acabei arranjando um serviço na Lapa. Não era a primeira vez que eu fazia pintura para essa pessoa lá naquela região. E no fim, acabei indo passar uma temporada por lá. Dessa vez, naturalmente, para evitar ser preso de novo,
passei a depositar direitinho o dinheiro combinado da pensão. Olha, eu sei que ninguém vai acreditar, mas até fome eu passei. Não estou brincando. Deixei de comer para pagar pelo menos parte do que eu tinha atrasado. Deus me livre voltar àquele inferno de novo. Eu pensava noite e dia na Luciane. Vai entender a cabeça de uma pessoa, né? Porque eu podia tê-la procurado, ter ido lá bater na sua porta, ou então ligado, dado uma explicação, mesmo que fosse algo inventado, mas não. Fiquei com vergonha de contar a verdade. Dizer que tinha sido preso por falta de pagamento da pensão do meu filho, até porque ela nem sabia que eu tinha filho. No fim, arranjei aquele serviço na Lapa e a distância foi ficando ainda maior. Sabe Deus o que ela pensava de mim? Se é que ainda pensava em mim, né? Boa coisa certamente não era. Fiquei na Lapa, na verdade, por quase 7 meses. Terminou uma pintura, engatei com outra, mais outra, e no fim só fui voltar a Curitiba 7 meses depois. Contando com o tempo que eu tinha ficado preso, lá se iam 10 meses que eu não via a Luciane, nem conversava com ela. Sabe, depois que eu retornei, não sei explicar, mas parece que aquela saudade só aumentou. Mesmo assim, ainda demorei mais um tempo, até que um sábado, criei coragem e resolvi finalmente procurá-la. Se ela me recebesse bem, juro, eu estava disposto até lhe contar toda a verdade. Quando cheguei diante da casa, senti aquela moleza nas pernas, sabe? Aquela vontade de virar as costas e sumir dali. Só de pensar que iria vê-la de novo, eu tremia. Bati palmas na frente do portão, até que dali a pouco, aquela senhora apareceu. Detalhe, ela estava segurando um bebê no colo. Devia ser a avó da Luciane. Lá da porta, ela perguntou o que eu queria, no que eu imediatamente respondi. A Luciane, por acaso, está em casa? Eu sou o André, um conhecido dela. Segundo a mulher me contou, a Luciane ainda estava trabalhando naquele horário. Tinha começado a trabalhar há pouco tempo, no mercado, perto de um posto de gasolina, ali na avenida. Eu fiquei zanzando ali pelo bairro, para achar aquele, sabe, o lugar que ela tinha indicado, até que fui esperá-la na saída do mercado em questão. Eu nem sabia como seria recebido, mas, sabe, eu precisava vê-la, precisava conversar com ela, sei lá o que eu ia dizer. Repito, dependeria muito do modo como ela me recebesse. Até que por volta das 7h30, eu finalmente a vi saindo. Coração disparou. Fui praticamente cambaleando ao seu encontro. Até que quando me viu, essa menina, ela ficou branca. Se assustou. Sua voz saiu assim, engasgada. Mal conseguiu pronunciar o meu nome. Eu também não consegui disfarçar o meu nervoso. Oi, Luciane, tudo bom? Será que a gente pode conversar? Conversar? Olha, me desculpe, André, mas não vai dar não, viu? Estão me esperando ali na frente. Ela simplesmente falou aquilo assim, bem rápido. E ficou olhando para todos os lados, como se estivesse, sei lá, procurando alguém. Parecia nervosa, assustada. Eu já imaginava que ela fosse me receber mal, mas nem tanto. Ela não quis nem conversar comigo, ouvir o que eu tinha para contar. Simplesmente se desvencilhou de mim e saiu caminhando. E como eu demorei para esboçar alguma reação, lá adiante, eu vi que ela entrou num carro e o motorista rapidamente arrancou.
Imagine como que eu me senti. Ela estava tão bonita. Quem seria o cara que tinha ido apanhá-la de carro? Só podia ser algum namorado, claro, né? Fazia quase um ano que... Só de pensar que talvez fosse mesmo algum namorado. Só Deus para saber como que eu me senti. Voltei para casa me sentindo pior do que eu já estava. Em vez de deixar para lá e cuidar da minha vida, aquilo me consumiu tanto que eu resolvi procurá-la de novo na semana seguinte. Era um domingo, quando fui lá bater palmas na frente da sua casa. De novo. Dessa vez, foi sua mãe quem veio me receber. Eu sabia que era a mãe dela, porque tínhamos nos visto uma vez, apesar de nunca termos trocado uma palavra. Perguntei da Luciane. Ela ficou me olhando, assim como se estivesse me reconhecendo. Aí se aproximou do portão e falou uma coisa que me deixou anestesiado. Sim, eu acho que essa é a palavra. Peraí, você não é aquele pintor que andava de rolo com a minha filha? Balancei a cabeça assim, bem tímido, com medo, porque ela me olhava de um jeito. Só que antes que eu falasse alguma coisa, ela se antecipou. O que aconteceu que você sumiu, rapaz? Quis tirar o corpo fora para não assumir o filho? Filho? Mas que filho? Mas como que filho? O teu filho, né? O filho que você fez com a Luciane. Ou vai querer dizer que não é teu? Eu ouvi aquilo e lembrei daquele sábado que havia estado ali atrás da Luciane. A mulher que tinha vindo conversar comigo era a sua avó. Isso eu só soube depois. Ela estava segurando um bebê nos braços. Meu Deus, imagine o estado em que eu fiquei ao saber que ela tinha um filho. Havia tido um filho e provavelmente esse filho era meu. Ela tinha engravidado de mim. Isso devia ter acontecido um pouco antes de eu ir preso para pagar a pensão alimentícia. Como perdemos o contato, e depois também eu me mantive prisioneiro daquele medo, sabe, aquela... Até porque depois que saí da cadeia, arranjei aquele serviço na Lapa, fiquei mais 7 meses afastado, e mesmo depois que retornei, ainda demorei mais um tempo para procurá-la. Nem em sonho eu podia supor um desfecho daqueles. A mãe dela notou a minha confusão. Deve ter sentido que realmente não sabia de nada. Aí me convidou para entrar. E foi então que eu conheci o menino, meu filho. Me senti tão esquisito, olhando o rostinho daquela criança, sabe, tão emocionado, mas ao mesmo tempo tão confuso, tão perdido. Era só um bebezinho. Estávamos ali quando de repente a Luciana entrou pela porta. E foi aquela surpresa para ela. André, o que você veio fazer aqui? Ô Luciane, por que você não me falou nada aquele dia? Quando eu fui lá atrás de você no mercado, ele é meu filho mesmo? Ela ficou olhando para mim séria. Engoliu em seco. Parece que queria dizer alguma coisa, mas não conseguia. Depois, só explicou que não pôde parar para conversar comigo, porque seu namorado estava esperando por ela. E ela ficou com medo de ele não gostar e dar alguma confusão. Eu ouvi aquilo e já senti aquele gelo. Namorado? Você está namorando, então?
Tem hora que a gente faz tanta pergunta idiotas, sabe? Tanta pergunta estúpida. Mas sabe o que é? É que tem coisa que você escuta e você não quer acreditar. Então, parece uma esperança que surge assim. De repente eu pergunto e não é exatamente o que eu entendi. Mas ela confirmou. E confirmou também que o filho era mesmo meu. Que na época tinha tentado me encontrar um monte. Mas que não tinha conseguido. Claro, né? Eu estava preso. Depois da prisão, acabei comprando outro chip. Até porque minha ex-mulher, além de ter me posto na cadeia, ainda ficava me infernizando a vida. Por isso que ela não tinha conseguido me achar. Depois conversamos. Finalmente eu expliquei o que tinha acontecido. Contei a verdade, né? Porque, sabe, chega uma hora que você chega de mentira. Não escondi nada. Até para me justificar. Só que acho que ainda foi pior. Quando falei, por exemplo, que minha ex-mulher tinha me posto na cadeia porque não tinha pago a pensão do nosso filho, ela olhou para mim indignada. Você não pagou a pensão? Meu Deus, André. Aliás, eu nem sabia que você tinha sido casado, tinha filho. E além disso, não... Eu sei que eu errei, Luciane. Mas eu estava passando um momento muito difícil. A grana estava curta. A grana estava curta, mas... sinceramente, não me pareceu. A gente saía direto. Até em motel você me levou? Por que não usou esse dinheiro para pagar a pensão do teu filho? Meu Deus. Quando ela falou aquilo, eu fiquei mudo. O que eu ia dizer? Aliás, parecia que tudo que eu dizia para tentar me justificar era pior. Pelas tantas, ela chegou a falar: meu Deus, que será do meu filho se for para depender de você? Falei que continuava apaixonado por ela, que se ela quisesse, estava disposto a assumir ela e o nosso filho. Só que ela balançou a cabeça. Me assumir? Não, André. Não te falei que eu estou namorando? Estou namorando e gosto do meu namorado. Aliás, pelo amor de Deus, você que não faça nada para estragar o meu namoro, hein? Foi uma conversa muito triste para mim. No começo, fiquei feliz, emocionado, por saber que havíamos tido um filho, só que ao mesmo tempo arrasado. Por saber que ela estava namorando, que estava apaixonada pelo cara, que não tinha nenhuma intenção de largar o sujeito para a gente retomar o nosso relacionamento. Assumi a criança, mas infelizmente perdi a Luciane por aquele cara. Aliás, ela não fazia nem questão que eu assumisse a criança, porque o namorado tinha inclusive se proposto a ele assumir. Só que esse gostinho eu não ia lhe dar, mas não ia mesmo. Além de roubar a mulher, ainda queria roubar o meu filho. Era só o que faltava. Minha vida, depois disso tudo, acho que não preciso nem falar, né? Se tornou assim um nada, sei lá, um precipício, Parece que tem uma nuvem negra me acompanhando aonde quer que eu vá. Tudo isso, sabe, por conta da minha irresponsabilidade, talvez, ou da minha situação, porque ninguém pede para passar uma situação difícil. Ninguém pede para ter pouco dinheiro, não conseguir pagar a pensão do filho. Quem faz isso por sacanagem, tudo bem, mas não era o meu caso. Por causa da criança, sou obrigado a manter contato com ela, mas sem poder sequer me aproximar, tocá-la. E é isso que mais tem acabado comigo. Só de lembrar que antes era tudo tão diferente, que eu a beijava, que eu a abraçava a hora que eu quisesse, fazia amor com ela. E agora é outro que está fazendo tudo isso. Olha, quando eu vou ver o meu filho,
e a vejo com aquele intruso. Sinto vontade até de morrer. Sei que fui o único culpado. Não posso reclamar de nada, porque a burrada fui eu que cometi. Ganhei um filho, motivo de alegria, mas infelizmente acabei perdendo para todo sempre aquela que eu queria para mim. A mãe do meu filho. Aquela que, tenho certeza absoluta, se ainda não fosse, tenho certeza de que tinha tudo para ser, para todo sempre, a mulher da minha vida. E na próxima quinta-feira, 11 da manhã, não perca. No sábado, liguei um monte para ele, mas ele não me atendeu, claro. Devia estar com a outra. E como já tinha feito outras vezes, eu acabei ligando para a mãe dele. Ela então confirmou que os dois estavam juntos, que tinham saído não fazia muito tempo. Lembro que me lamentei para ela. Ele não podia ter feito isso comigo, dona Zefa. Eu estava planejando ir aí no feriado para a gente se ver, ficar junto. Mas ele fez o certo, filha. Ele fez o certo? Então a senhora preferia que ele voltasse para ela? Pensei que a senhora gostasse de mim, quisesse ver a gente junto. Keila, não é uma questão de preferir, só que nessas circunstâncias, depois que ela descobriu que, enfim, o César não podia virar as costas para ela. Depois que ela descobriu o quê, dona Zefa? Como o quê, filha? O César não te contou que... Na época, eu só tinha 17 anos. A gente morava em Londrina, quando o meu pai veio nos contar que iríamos embora para a cidade de Ortigueira. Por conta do seu trabalho, não era a primeira vez que a gente se mudava. Só que dessa feita, pelo fato de ser assim um pouco mais velha, eu senti mais. Não queria me afastar das minhas amigas. Só que fazer o quê, né? Eu não conhecia essa cidade, Ortigueira. Aliás, nunca tinha ouvido falar. Mas não ficava muito longe de Londrina. Logo que nos mudamos, eu conheci o César. Ele também morava na rua da nossa nova casa. Mais especificamente na casa do lado. Lembro que a primeira vez que o vi foi justamente no dia da mudança. Só que foi assim uma coisa bem rápida. Ele estava saindo pelo portão. Trocamos um olhar, sim, expressivo. Ele sorriu, me falou bom dia. E sabe, não sei explicar, mas gostei dele de saída. Naquele domingo, não o vi mais. Mas no decorrer da semana, volta e meia, a gente se via de novo. A primeira vez que conversamos assim de verdade, foi depois de umas 2 semanas. Era um sábado e à tardinha eu fiquei ali na frente de casa, encostada no muro, escutando música no foninho de ouvidos. Estava ali bem distraída, prestando atenção na música e até cantarolando junto. E nem notei que o meu vizinho tinha se aproximado. Sinceramente, eu nem sabia quanto tempo que ele estava ali perto. Só sei que de repente me voltei assim para aquele lado e dei de cara com ele, olhando fixamente para mim. Fiquei até meio sem jeito. Ele sorrindo, eu tirei o foninho, nos cumprimentamos e ele perguntou: "Tá ouvindo o quê? Do que você gosta em termos de música?" São vários estilos, mas agora estou ouvindo música romântica. Ele perguntou meu nome, quis saber onde que a gente morava, antes de nos mudarmos ali para aquela casa. E quando falei que éramos de Londrina, ele ficou surpreso. Sabe, além de bonito, ele também era super simpático. Cheguei a perder a noção da hora, de tanto que a gente conversou ali, na beira do muro. Não sei nem de onde tiramos tanto assunto, até porque, convenhamos, né? A gente nem se conhecia. Era a primeira vez que conversávamos. Adorei o jeito dele. Me senti encantada por conhecê-lo. Já estava bem impressionada desde o dia em que o tinha visto, assim de relance.
Imagine depois daquela nossa conversa. Na verdade, a gente conversou sobre tudo. Só que eu esqueci de perguntar o principal. Quer dizer, eu falo que esqueci, mas na verdade não foi esquecimento, não. Acho que faltou coragem. Não perguntei se ele tinha namorada. Ele não comentou sobre o assunto e eu também, mesmo curiosa, decidi ficar na minha. No fim, ele saiu e eu entrei. Só que como já tinha acontecido no dia da mudança, quando a gente se viu pela primeira vez, fiquei com a imagem dele na cabeça. Desta vez, durante mais tempo. Sei lá, parecia que eu conseguia vê-lo diante de mim e sorrindo, aquele sorriso mais lindo do mundo. A verdade é que me encantei, de um jeito que nunca tinha me acontecido antes. Só eu sei a minha vontade de vê-lo de novo, de conversar com ele, saber mais coisas sobre a sua vida, principalmente aquilo que era a minha maior curiosidade e a minha maior preocupação. Se ele tinha namorada. No dia seguinte, um domingo, lembro que eu estava ali no quintal, quando de repente escutei aquele ruído. Eu olhei assim para o lado, me virei e dei de cara com ele, com o rosto assim por sobre o muro. Meu coração até disparou. E novamente ficamos ali, de conversa. Só que nesse dia, aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Fomos interrompidos no meio da conversa. Não perca, é na próxima quinta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Keila e César em mais uma edição de A Força do Amor.